Pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã maravilhosa nessa vibe aqui, na bondade de Deus, of the goodness of God. E muito bom, pessoal. Hoje corri literalmente, pace 9,5, quase morri, mas passo bem, graças a Deus. Estou aqui. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de expectativa. Hoje vai ser com certeza mais um banquete, mais um chá de Bíblia daqueles. Curitiba 13 graus hoje, já deu uma melhorada, né? Não vou dizer que tá bom ainda, porque né, dá pra gente dá pra pegar, subir aí pros 23 graus, 25. Franzinha, minha querida, bom dia. Renata, tudo bem com vocês? Michele, lá de Canadá, tá junto. Breno, meu irmão, foi muito bom o café com você ontem. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. Meu amigo Carlos Franco, lá de São Paulo. A Geal Alves Teixeira, que é a Jerusa tá aqui, bom te ver. O Dutra tá aqui. Marião, pastor Mário Breder, escritor de livro. A Ellen de Suzano. E hoje a gente recebe aqui junto o pastor Júlio Vertúlio, Bispo Júlio. Vai contar pra gente aqui basicamente um pouco daquilo que viveu nos últimos dias. Ele é um sobrevivente do Covid-19 e um pastor que eu admiro ele pela bravura com que ele prega, com ousadia, mesmo em meio à pandemia. É um cara que não freou, não parou, não recuou, não olhou para trás, e é muito bom. Tô empolgadaço porque amanhã é o seguinte: amanhã às 8 da noite eu vou reunir aqui na minha casa o clube de homens que eu estou fundando. Estou fundando um clube de homens dentro da minha igreja e já tem muitos confirmados, vai ser muito bom. Eu estou criando o quadro Graças a um Homem, onde a gente vai falar sobre a importância de homens que passaram na nossa vida. Vou fazer o juramento de homem. Todos os meses esses homens vão ser apacentados sistematicamente por mim. Eu e minha esposa, a gente entendeu de Deus que a gente precisa pastorear famílias, para que essas famílias pastoreiem a cidade. Então eu estou ajustando um pouco meu foco. Depois de 6 anos apacentando e pastoreando cidades, hoje minha concentração está em pastorear homens, e minha esposa pastoreia mulheres. Então toda segunda e toda última sexta-feira do mês nós fazemos a confraria Marvels, que é a confraria de homens, e a confraria Wonders, que é a confraria das mulheres. O Wonders, inclusive, está acontecendo online. Então, a minha esposa, ela reúne no Zoom, e aí elas fazem aquele encontro das mulheres, e eu faço meus encontros a partir de amanhã dos homens. Então, você é homem de Curitiba, que você é homem de verdade, pai de família, é só para homem, tá? Meio homem não precisa vir. E aí, a gente amanhã já está fazendo uma confraria aqui com bom vinho, uma cervejinha, uma boa carne, um refrigerante também, tá? Tem ali sempre os caras que ainda não entenderam qual que é do que, mas a gente com certeza goza da nossa liberdade em Jesus. A gente acredita que nós somos livres para sermos inteligentes o suficiente de fazer tudo aquilo que nós controlamos, tudo aquilo que nós governamos. E assim como não pode ficar bêbado com o vinho, a gente não pode se intoxicar com a carne. Então, comer carne é demais e é pecado, assim como tomar a cerveja demais também é pecado. Então, o pecado não é a cerveja, o pecado são os excessos. E eu estou muito feliz porque amanhã, se você é de Curitiba aqui, faz parte dessa congregação, dessa comunidade, está debaixo do meu pastoreio, não fique de fora. A gente já fez uma lista aqui. Se você não está na lista, por gentileza, me inscreva aqui online. E, pessoal, o Telegram, fala aí, se você, no final você pode falar, mas no Telegram tem muita gente me perguntando como é que faz para entrar no Telegram, onde que tá o tal do link. O link tá aí na minha bio, tá? Ontem mandei lá já a primeira semana do nosso livro devocional que a gente está construindo juntos aqui, o livro Bíblia na Mesa, o Evangelho sem agrotóxico. Então, com vocês, deixa eu ver se Bispo Júlio já está aqui na área. E aí eu já vou chamar ele aqui agora. Olha que interessante, algumas pessoas não entendem por que o evangelho sem agrotóxico. Muito simples, agrotóxicos existem na tentativa de proteger o alimento de invasores.
mas na tentativa de proteger dos invasores, intoxicam a quem foi recomendado o alimento cultivado. Não parece igual ao Evangelho? O Evangelho a gente parece que a gente coloca tanto mas, que a gente tenta proteger tanto o Evangelho de quem é um invasor, que a gente intoxica aqueles que deveriam se alimentar do Evangelho. É um Evangelho adulterado. Então, não se alimente de um Evangelho que precisa de defensores. Não se alimente de um Evangelho que precisa de um agrotóxico. Ele vai te intoxicar. Creia no Evangelho orgânico. Ele existe para ser compartilhado e não defendido. E esse Evangelho orgânico é o que a gente chama. O Bispo Júlio, meu irmão, meu amigo, meu pastor, Bispo Júlio Vertúlio, vai entrar aqui. Um dos caras assim... Vocês vão gostar. Fala, meu irmão. E aí, tudo bem? Cara, como é bom te ver aqui bem, falando bem. Ontem assisti 2 dos seus vídeos ali, cara, e eu glorificava a Deus de saber que você passou ruim, mas passa bem hoje, cara. Como é que foi essa experiência aí? O segredo é passeio, né? Passei. Mas sentiu, colocou o pezinho no Vale da Sombra da Morte ou foi tranquilo? Rapaz... Você sabe que eu tive uma afirmação de que eu sou salvo, né? Porque, na verdade, foi uma situação em que como eu posso dizer, você é exposto à possibilidade, né? Vamos assim usar essa expressão. Então, quando foi aquele momento assim, que aí fez a tomografia, 50% do pulmão comprometido. Bah. Você já é afastado de todo mundo, né? Tiraram a Érica da sala, entrei num quarto de isolamento, onde todo mundo só vai te ver paramentado, né? Então ali você pensa o seguinte, né? Pode ser, né? Pode ser a minha vez. E é interessante o seguinte... Eu falo que essa é uma experiência que valeu a pena. Porque o conforto de saber que a eternidade te pertence. Te traz uma tranquilidade quando você está naquela zona ali onde você não sabe bem, meio cinzenta, né? E foram 3 dias, e só no terceiro dia, né? Quando amanheceu, a terceira noite, vamos assim dizer. Quando amanheceu, aí passou a terceira noite, amanheceu o dia... Que aí eu respirei e falei, escapei. Mas teve 3 dias intensos ali. Uau. E aí eu falei, uau, escapei. Mas nesse período dos 3 dias, é muito legal, né? Legal, talvez não sei se é a palavra melhor, mas é interessante você saber, pô, eu não tenho nenhuma preocupação com o que Meu Deus. Meu Deus. É aquela velha frase, né? Tá morrendo, mas passa bem. É só para renascido, né, mano? Exatamente, sem nenhum tipo de insegurança, né? Eu nunca tive exposto a uma situação de ó, pode ser agora a minha vez. Nunca na minha vida tinha estado exposto a isso. Tive acidente de carro, coisa assim, mas é um instante. Mas dessa vez eu estava ali, ó, pode ser. Caramba. E o fato de eu estar exposto a isso me fez também ter o que é a certeza da salvação, a convicção de que, cara, eu sei a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, como disse Paulo no navio. Uau. É bom demais te ver aqui. Você... E aí, estou bem, graças a Deus. Vou fazer uma camiseta, Covid-19 eu participei. Quase morri, mas passo bem. E, cara, você, na verdade, foi uma onda de pastores aqui. Teve o pastor Márcio da Vida Plena, teve o pastor Heron do Onda Dura aqui de Curitiba. Muitos que chegaram na beira ali, cara. E é impressionante que você foi um dos caras que eu via que não retrocedeu. Em nenhum momento você saiu gritando, fica em casa, pessoal, fica em casa, Deus o livre, fica em casa. Não, de forma alguma, porque, na verdade, isso deu até... Você convive no ambiente, você começa a perceber as coisas da maneira como elas são de fato, né? De fato, acho que se você se fecha na bolha, já era. É você perceber tudo que está acontecendo. Para mim, primeiro a minha experiência pessoal da minha convicção de salvação.
Segundo a minha experiência de ministério, né? Eu até falei com a igreja, falei, ó, num mês vocês perderam o templo, no outro mês vocês perderam o pastor e sobreviveram, ou seja, tá bem, né? Então a nossa experiência de ministério foi muito positiva. Eu estava conversando ainda há pouco com um dos nossos líderes aqui. A gente teve um tempo de crescimento na igreja. Ele é justamente o líder responsável pela integração dos novos membros. Ele não vence hoje, né? A intensidade de novos membros hoje que ele está tendo que atender e fazer toda a nossa integração, ele não está vencendo. Ele falou assim, cara, era uma realidade antes da pandemia e nós estamos com outra realidade durante e agora, né? Que já estamos na rota de saída. Então, a gente também percebeu que o modelo de ministério também sobreviveu e sobreviveu bem. Amém. É impressionante, é impressionante. Não sei se é o medo que trouxe pessoas mais próximos, se é a realidade de alguns confinamentos que fez a pessoa refletir um pouco sobre o que realmente vale a pena na vida, né, cara? Mas é muito bom. Bispo Júlio, seja bem-vindo, então. É com você, Bíblia na Mesa. Fica à vontade para usar aí o microfone e ministrar as 50 pessoas que estão com a gente aí. Que legal. Bom, eu primeiro quero dizer que amei a proposta. Amei a proposta, que é algo que eu me vejo muito e me identifico muito com isso. Até na questão da própria hermenêutica mesmo, né, quando a gente for usar essa expressão, da avaliação, da Bíblia pela Bíblia. Eu acho que essa é a primeira regra que eu aprendi no seminário. E foi essa, a Bíblia interpreta a Bíblia, ela é por meio dela, ou seja, eu não preciso nada de fora para que ela cresça, eu não preciso nada de fora para que ela se revele, é ela por ela é autossuficiente, autoexplicável, a Bíblia é autoexplicável, é um livro perfeito, né? Eu vejo que ao longo dos últimos anos, só para a gente fazer uma introdução em cima do tema geral, e depois eu vou para o texto que eu queria trabalhar com o pessoal. Ao longo dos últimos anos, a teologia vai tomando uma soberba, né? Como se a teologia tivesse dado luz à Bíblia. E essa hoje eu vejo muito teólogo progressista, muito teólogo liberal, assim, que a ideia hoje é que a teologia deu luz à Bíblia, né? Inverteu-se, né? Então, não a Bíblia deu luz à teologia. A gente precisa ter isso claro na mente. Uau. Então, eu vejo as pessoas querendo avaliar a Bíblia, né? Então, a Bíblia é o ponto de partida e alguém pode dizer o seguinte, olha, como é que Deus Deus não cabe num livro. Eu posso dizer que Deus ele não cabe nessa caixinha que é o livro, mas o livro é espírito e vida. O texto não é um texto, o texto é espírito, é vida. É um oceano que se move, gera vida, é riquíssimo e profundo, né? E profundo. Então, acho que essa é um primeiro ponto. Eu acho que por isso que quando você me convidou, eu falei, pô, gostei demais, porque isso é uma proposta que eu tenho de vida, a Bíblia pela Bíblia. Tanto é que quando geralmente eu estou em algum seminário, a gente pode conversar alguma coisa, nos seminários que a gente organizou até e já dei aula, na teologia sistemática, você vai encontrar, geralmente eles organizam numa série de matérias e bibliologia vem lá embaixo. Então o cara começa, ó, divindade, né? Teísmo, cristologia, pneumatologia, que ele vem Pai, Filho e Espírito Santo, aí ele vem, ó, homem, armatiologia, soterologia, e lá no fim, né, é que ele vai colocar a bibliologia. Eu tenho a seguinte opinião, que toda classe de teologia sistemática, todo seminário que aborda a teologia sistemática, tinha que começar com bibliologia. Porque é a Bíblia que vai me falar de Deus, é a Bíblia que vai me falar de Jesus, é a Bíblia que vai me falar do Espírito Santo, é a Bíblia que vai me falar do pecado, é a Bíblia que vai me falar da salvação, é a Bíblia que vai falar da escatologia, ou seja, eu não posso começar a fazer os assuntos aqui em cima e depois vir olhar de onde nasce. Por isso que eu acho que a teologia precisa lembrar que foi a Bíblia que deu origem à teologia e não a teologia que deu origem à Bíblia. A teologia é só mais um ovo.
Mas não esqueça de quem é a galinha. Exatamente, não esqueça quem é a galinha. Isso é muito importante. E aí, o que eu vejo muitos dos teólogos hoje é que eles conseguem extrair da Bíblia farinha, porque a Bíblia é trigo, teologia é farinha e a pregação é o pão. Então, a gente tem que olhar mais ou menos nessa ordem. Então, a Bíblia é o trigo. A teologia é a farinha. E a pregação é o pão. O que a gente tem visto muito nesses dias? É gente querendo pôr na boca do povo farinha. E se você encher uma colher de farinha e colocar na boca de alguém, eu posso te dizer que a experiência não será agradável. Então, pega uma colher de farinha de trigo e põe na boca de alguém aí. Não rola. Não rola. Meu Deus. O que eu faço? Qual que é o meu papel e qual que é o seu papel? Eu venho no trigo, eu tiro a farinha e com água, calor, fermento, eu faço sal, eu faço o pão. E essa é a diferença de muitos. Você vai para o púlpito de muitos teólogos, ele tem muita coisa, mas ele serve farinha pura. E ninguém se alimenta de farinha pura. Aí você vai para outras pessoas que talvez não tenham uma teologia tão profunda, mas o cara serve pão. E o povo se alimenta de pão. Então, acho que pontuando essas coisas, eu queria fazer aqui uma observação de um texto, né? Que é João 10:10. João 10:10, quando a palavra vai falar para a gente ali, né? O ladrão não vem, senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus contrasta, então, um ladrão que tira a vida e se coloca como aquele que dá a vida. E aí, o que acontece em geral, que a gente ouve as expressões? O diabo veio matar, roubar e destruir. E aí, quando você olha esse texto, o diabo não passa perto desse texto. Embora eu acho que ele mate, que ele roube, que ele destrói, que ele deva ser condenado e levar a culpa de tudo isso e mais alguma coisa. Não estou aqui aliviando para ele. Mas eu queria olhar o texto de verdade, porque se a gente não tiver a pleno entendimento do que Jesus quis dizer com este ladrão, a gente também não vai chegar na vida abundante. Porque ou a gente entende o pacote completo, ou a gente perde tudo. E aí é impossível você fazer uma leitura saudável de João 10 sem fazer uma análise de João 9. Porque são as duas coisas que estão ligadas. E aí eu quero pontuar uma coisa, Cal. E aí é um conselho, né? Um conselho para o pessoal que está ouvindo a gente. Só um conselho. Eu entendo e uso Bíblia em aplicativo. Perfeito, não sou contra, não estou criticando a Bíblia em aplicativo. Mas didaticamente, para você que quer explorar a Bíblia, permaneça com a Bíblia de papel um pouco mais. Ela vai situar você. Em vez de você ter um texto aqui, você vai ter uma situação ao redor. E isso vai ajudar você na compreensão. Então, o pessoal que está com a gente, pessoal mais novo, que acompanha, claro, é muito fácil. Vou num lugar, eu levo o meu celular, eu não preciso carregar a Bíblia. Perfeito. Mas não abandone o livro. Ele vai situar você, ele vai posicionar o texto onde está. E toda vez que você posiciona o texto no lugar certo, ele te dá outras coisas, ele te dá outra clareza. Então, eu queria dividir esses princípios aqui antes da gente falar do texto mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu olho João 10, né, eu tenho que lembrar... Eu não posso ler João 10 ignorando João 9. Porque João 9 é, né, o texto que dá origem a tudo que Jesus vai falar em João 10.
Então aí a gente já começa o seguinte, se eu estou só num aplicativo, se eu pego só baixo, aliás, o tema que eu quero, cara, eu perco muito. Eu perco muito. E aí a gente entra no erro onde muitos pregadores e muitos teólogos vão entrando, que é o seguinte, tentar colocar um texto no meu tema. Então, eu tenho um tema e agora eu busco um texto. É perigoso. Aí eu saio atrás de coisas que eu posso distorcer. Então, o que é melhor? Leia o texto e deixa o texto te dar um tema. Leia o texto e deixa o texto te dar um tema. Muito bom. É para sua segurança. Mas, Júlio, eu não posso, então, fazer uma pesquisa de tema? Pode. O que eu estou te dizendo é que algumas coisas que, se você mantê-las, elas vão te dar mais saúde, vão te dar mais segurança e vão te dar mais riqueza. E aí, vamos lá. Tentando entrar no texto. Bom, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Em que contexto Jesus falou isso? Jesus está dando uma resposta ao episódio de João, capítulo de número 9, que é a cura de um cego de nascença. Então, aquilo que Jesus fala em João 10, que culmina em 10:10, é a resposta para a discussão que surge em João 9. E onde surge a discussão em João 9? Jesus está passando pela cidade, vê um cego de nascença. Ao observar o cego de nascença, vem a pergunta dos discípulos. Quem pecou? Quem pecou para que este nascesse assim? Foi ele ou foi os seus pais? Aí é aquela pergunta de raciocínio circular. Se eu pequei, como é que eu pequei antes de nascer? Se meus pais pecaram, como é que eu fiquei cego antes de nascer? Ou seja, é um raciocínio meio circular. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? O que é... Tostines vende mais porque é mais fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais, né? Vira isso aí. E aí eu percebo o seguinte. Em Jesus nada fica como está. Então, às vezes a gente está procurando o porquê e a gente esquece que em Jesus nada fica como está. A pergunta dos discípulos, dominada pela religião, está dizendo o seguinte: vamos encontrar o que justifica o que está como está. Vamos encontrar o que pode justificar o que está como está. Então, eles estão partindo de um pensamento não de cura, não de redenção, não de transformação, mas de culpa, de resultado. O pensamento deles é de explicar e não de resolver. E aí eu vejo que a gente cai nesse erro continuamente. Tentar explicar e não resolver. Tentamos explicar por que uma menina é violentada. Tentamos explicar por que um desastre acontece. Mas não procuramos solução para essas coisas. Só tentamos explicar. A gente não foi chamado para explicar. A Bíblia não é um livro de explicação. Se você lê com atenção o primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia não é um livro de explicação. A gente precisa parar com isso. A Bíblia explica muita coisa? Explica. Mas a Bíblia não é um livro de explicação. Se a Bíblia fosse um livro de explicação, ela começaria o seguinte... Ele se explicaria. Mas a Bíblia não começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem explicação? Ou ela te desafia a crer no primeiro instante? Quem é honesto, ou ele abraça ou ele desiste no primeiro versículo. Porque se eu puder ler o primeiro versículo e então crer que isso tudo que nós vemos no universo foi criado por ele, eu vou duvidar do que depois?
Então a Bíblia não é um livro de explicação. E Jesus também não estava aqui para explicar muita coisa. Veio propor a solução. E aí quando eles olham, falam assim, ó, de quem é a culpa? Então às vezes a gente está preocupado com a opinião pública, com sede de religião. A gente está preocupado com a herança paterna. A gente está preocupado com condenação prévia. Tudo isso é tema que a gente está tentando discutir, né? Poxa, hoje a gente tem que ser, ó, vamos pegar esses 4 pontos que eu coloquei aqui. A igreja cool, a igreja legal, a igreja que a sociedade aplaude. Então, opinião pública. Então, a gente precisa ser uma igreja politicamente correta ou não. Nossa teologia tem que ser palatável nas rodas de conversa, tem que ser palatável às mentes brilhantes do nosso século. E aí a gente fica tentando explicar para poder ser o quê? Ter uma opinião pública bacana. Puxa, tem um cara cego ali. Me explica o cara cego, pô. E aí você, pá, vou criar um efeito bacana. Não, olha só, isso e aquilo. Ou seja, então a gente está tentando basear os conceitos da religião. É outro termo de teologia. Vamos basear os conceitos da religião. Ou então, a herança paterna. Olha, o homem vem disso mesmo. Com a queda de Adão, o mundo se tornou assim e tudo mais. E a gente vai tentar tecer Deus está fora do mundo. E vai outras teologias. E ou então, a condenação prévia, né? O cara já nasceu para ser perdido. Então, lamento, cara, você já nasceu perdido, você já nasceu cego, você já nasceu amaldiçoado, você já nasceu mal. É irreversível. É irreversível. E aí, quando a gente lê o Evangelho, Jesus nunca deixou nada como estava. Uau! Aleluia. Então, Jesus diz para ele, eu não estou aqui procurando, né? Eu não estou aqui procurando culpa, mas eu estou aqui revelando propósito. Eu não estou aqui procurando condenação, mas eu vim para trazer redenção. Então, eu quero dizer para quem está aí agora, talvez vivendo um momento difícil, passando por um momento complicado, não permita que o que você vive te defina. Você não é definido pelo momento que você está vivendo, pela dor que você está sofrendo, pelo problema que você está encarando, pela necessidade que você está enfrentando. Você não é definido por essas coisas. O que os discípulos estavam procurando com uma mente impregnada era definição daquela pessoa em cima do problema dela. Que ela fosse definida em cima do seu problema. E aí, o que vai ser? Estou procurando obra. A obra de quem? Né? A obra de quem trouxe isso? E aí a gente tem que parar de procurar a obra humana e começar a compreender a obra divina. Parar de basear as coisas na obra humana, porque você está procurando. Ou é obra dos pais, ou é obra do próprio cego. E todas as vezes que eu leio a Bíblia procurando a obra humana, não vai rolar. A minha leitura da Bíblia deve ser a obra divina. Eu tenho que parar de ler Davi pensando no que Davi fez. Eu tenho que começar a ler Davi pensando no que Deus fez em Davi. Deus fez. Uau. Eu tenho que parar de ler Josué pensando no que Josué fez. Mas eu tenho que começar a ler Josué pensando no que Deus fez em Josué. Não é um livro de obra humana. É um livro de obra divina. O conceito de obra precisa mudar. Então Jesus diz assim, ó, vocês estão procurando a obra humana, e eu quero dizer, olha só o verso 3. É para que se manifeste nele a obra divina. É uma oportunidade para que a obra divina se manifeste, enquanto vocês tentam entender a obra humana. Então Jesus vai começar a construir um pensamento. E ele mesmo diz, convém que eu faça as obras que meu pai me enviou para fazer enquanto é dia, porque logo vem a noite e ninguém faz obra alguma. E o verso 5 diz, eu sou a luz do mundo e então eu vou fazer as obras. E aí que, ó, então Jesus criou obra, é o trabalho divino. E aí quando você olha o verso 6, que é o que causa muita discussão, Jesus cospe na terra e faz barro.
Quando foi a última vez que você viu um Deus brincando com barro? Quando foi a última vez que você viu um Deus brincando com barro? Eu volto à criação. Se o Pai fez barro para criar o homem, Cristo está fazendo barro para criar um novo homem. É um novo Gênesis. A gente precisa ler João, e é interessante a expressão que João usa para todos os milagres. Diferente dos outros, João não chama nenhum milagre de milagre. A expressão que ele usa para os milagres é sinal. Sinal. João sempre vai se referir a qualquer milagre como um sinal. O que quer dizer isso? Todo milagre que João registrou, ele diz, é mais que um milagre, é um sinal, é um apontamento. Meu Deus. É um apontamento. Tem um porquê. Tem um porquê. Tem uma revelação, tem uma direção. Então, quando eu vejo o Filho de Deus mexendo de novo na terra molhada, o que ele está dizendo para mim? Assim como meu pai fez uma criação, eu vim agora fazer uma nova criação. Então, a gente está entrando aqui num conflito. No ser humano criado no ventre da mulher e no novo ser humano criado a partir da obra de Jesus. O ser humano natural e um novo ser humano criado a partir de Cristo. Porque qual era a discussão um pouquinho acima? Como ele foi criado assim. E Jesus diz, eu não vim explicar como ele foi criado assim, mas eu quero agora mostrar como eu posso criá-lo de novo e de outra forma. E lança o barro nos olhos dele. Mais uma vez, estamos falando de criação. Qual foi o primeiro sintoma do pecado? O texto é sequência. Comeu do fruto, seus olhos se abriram. Comeu do fruto, seus olhos se abriram. Este cego encontrou Jesus. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Seus olhos se fecharam com o barro. Quando a gente encontra Jesus, os olhos fecham. Joga barro nos olhos, caminha até o poço. Lave seus olhos lá. Ele fecha uma visão para abrir outra. Não adianta você querer abrir uma nova visão sem fechar a velha. Não adianta você querer... O evangelho é um evangelho de recuperação. Meu Deus. De restauração. Jesus não reforma a vida de ninguém. É demolição e nova construção. Ou a gente recebe isso, ou nunca o evangelho vai ser efetivo, eficaz e verdadeiro dentro da gente. Ele fecha os olhos, cospe na terra, coloca sobre os olhos. Por quê? Porque os olhos se abriram e agora os olhos estão cobertos do lodo. Isso é maravilhoso, porque segue o texto. E este homem vai, lava e volta vendo. E aí, verso 8, para a gente avançar, isso aqui dava um dia. Mas eu só quero chegar lá em João 10:10 com o pessoal. Então os vizinhos, verso 8, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, este é aquele que estava sentado e mendigava. Agora, vamos pensando no texto que a gente está tendo lá embaixo. Lá em João 10:10. Vida abundante, vida de mendigância. O que Jesus está marcando? Uma posição. Uma vida que necessita, em contraste a uma vida que transborda. Quando a obra de Cristo é feita em nós, quando a nova criação vem a nós, a vida de necessidade acabou.
Eu paro de andar e estender a mão porque eu preciso e começo agora a entender que eu tenho em mim. Porque essa é a visão que eles tinham dele. Ele era o necessitado. É isso aí. Ele era o necessitado. E aí a Bíblia diz que uns diziam, parece ele. E ele afirmava e dizia, sou eu. Sou eu. Essas duas palavras, sou eu sou, tem para nós o significado de resgatar identidade. Deus sempre disse quem é. E aquele homem agora está dizendo, sou eu. Vocês me olhavam pela minha necessidade, mas agora vocês vão me olhar por quem eu sou. Vocês me baseavam pelo que eu havia sofrido na vida, mas agora vocês vão basear por quem eu sou. Em outras palavras, as pessoas conheciam aquele rapaz apenas pelo seu problema, sua dor, sua carência. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, vai ensinar a gente a ter um outro olhar. A ninguém conheçamos segundo a carne. Uau! E quando Paulo desenrola o texto, ele vai... É claro que a gente usa o texto de forma... A gente não usa o texto de forma... Como posso dizer? Na primeira leitura do texto. Quando eu digo assim, ó, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ok, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação, as coisas velhas já passaram e para mim tudo é novo, correto? Mas o contexto de 2 Coríntios 5, lendo com atenção, por isso que eu digo, a Bíblia explica a Bíblia, ele está dizendo, Júlio, não olhe mais para o Cal, porque as coisas velhas já passaram. Olhe para o Cal fazendo a leitura dele como uma nova criação. O contexto traz isso. E é justamente isso que ele está desafiando. Ainda não tinha 2 Coríntios 5 escrito, mas o cego está dizendo, não me julgue segundo o meu nascimento carnal, natural. Não olhem para mim segundo as coisas passadas. Eu estou em Cristo, vocês precisam fazer a leitura da minha vida como uma nova criação. Então vocês me conhecem como que mendigava e eu estou aqui dizendo para vocês, sou eu, agora sou eu não sou aquele que vocês conheceram, eu sou este que está diante de vocês vendo. Vocês só conhecem o cego, por isso duvidam que eu seja quem eu sou. Vocês só conhecem o que mendigava, por isso duvidam que eu seja este que está diante de vocês. E aí, é justamente isso que a gente está precisando hoje. Que a nossa vida seja rompida com o passado e com a natureza. Não é mais o que aconteceu. Jesus vai falar de dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É distinto, é separado, é diferente. O que é nascido da água, né? O que é nascido da água é até bom para algumas pessoas. Ó, não é o batismo. Qual é o primeiro sinal que uma pessoa vai nascer? Qual o primeiro sinal? Quando sua esposa foi ter filho. Qual foi? Estourou a bolsa. A água diz, tem alguém nascendo. Então eu nasço da água. É daquela água que estoura, daquela bolsa que estoura, primeiro nascimento natural. E aí diz o seguinte, ó, que é nascido da água, mas o que é nascido do Espírito. É nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os dois textos estão colados, ele está falando de uma mesma coisa. Então ele está dizendo o seguinte, ó, vocês vão continuar olhando para mim e não vão me reconhecer, porque vocês continuam olhando para mim como cego que mendigava, que nasceu culpado, que nasceu condenado, que herdou o pecado de pai, ou que pecou por ele mesmo, ou que já nasceu para condenação. E quando vocês não vão conseguir me entender, porque eu nasci de novo. Eu fui até uma fonte, eu fui até uma água, eu lavei os meus olhos, o Criador, o Todo-Poderoso, brincou com barro de novo, e eu tenho aqui uma nova vida. Segue o texto e a gente vai ver o seguinte, que os próprios pais, né?
Os próprios pais recusam entrar nesse diálogo. Por quê? Olha como a tradição limita. É tão extraordinário isso que a gente olha. Como a tradição limita. Por que que os pais não tomam partido com ele? Vou avançar um pouquinho para a gente poder fazer o texto todo. Por que que os pais não tomam partido? Porque já havia sido dito que quem tomasse partido a favor de Jesus seria expulso da sinagoga. Agora, Cal, você é pai, como eu sou pai, e pensa comigo. Meu filho nasce cego, meu filho vive como um mendigo, e de repente ele é curado. Aí eu penso, eu vou celebrar a cura do meu filho e vou ser expulso da sinagoga. Ou eu vou fazer de conta que nada aconteceu, não me meto nisso e permaneço na sinagoga. É difícil essa decisão para você? Pois por incrível que pareça, aqueles pais disseram, se eu celebrar a cura do meu filho que nasceu cego, que vivia mendigando, eu perco o meu lugar na sinagoga. Cara, ele que fique com a cura dele, ele que se explique, eu não vou me meter nisso, porque se eu celebrar essa cura, eu perco o meu lugar na sinagoga. Entre meu filho curado e o lugar na sinagoga, eu fico com o meu lugar na sinagoga. E eu pergunto, é diferente hoje? Não é. Não é. Eu prefiro ter meu filho perdido. Estou usando aqui uma expressão, não eu, né? Tá? Mas preferimos muitas vezes ter filhos perdidos do que botar uma luz na igreja, né? Preferimos ter filhos perdidos do que botar uma música que fale a realidade deles, né? Preferimos ter filhos perdidos do que mudar o esquema, a liturgia que possa de alguma maneira atendê-los. A igreja não morreu porque as pessoas deixaram de crer. A igreja morreu porque parou de falar com a geração atual. Perdeu a comunicação. Perdeu. Então, quando vai, a igreja na Europa está morrendo, mas o que está morrendo? Ela morreu porque parou de falar para o jovem, porque ela continua falando para o mesmo grupo. Então, às vezes, a gente... Pô, meu Deus. 15 anos atrás, quando a gente começou a apagar a luz da igreja, colocar estrobo lá, eu era crucificado. 18 anos atrás. Trouxeram o mundo para a igreja. Trouxeram o mundo para a igreja. Então, o cara ele prefere o seguinte... Enquanto eu consigo levar meu filho pela mão, ele fica na igreja. Logo que eu não consigo mais levá-lo pela mão, ele sai da igreja. Por quê? Porque é melhor manter a minha sinagoga funcionando como eu gosto do que ter os olhos do meu filho abertos. Meu Deus. Jesus. Aí, o cara está curado. Chega, então, os religiosos. E aí começa a fazer pergunta para ele, né? Começa a fazer pergunta para ele. Do verso 9, verso 10, perguntam para ele, ó. Verso 10, como se abriram os olhos? O cara disse, ó. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me que fosse ao tanque de Siloé, lavasse, então fui, lavei e vi. E disseram eles, pois, onde ele está? Não sei. Cara, eu não sei nada dele. E aí é a questão, mas como assim você não sabe nada da sua fé? Não sei. Mas eu sei como é o toque dele. Eu sei como é o tom da voz dele. E eu sei o seu nome. Se ele é profeta, se ele não é profeta. Se ele falou no hebraico, se ele falou no aramaico. O que significa no grego, o que significa no lexo, o que está escrito no Strong, o que vocês escreveram, qual é o comentário. Ele falou assim, eu sei de uma coisa, eu senti um toque. Eu ouvi uma voz e eu aprendi um nome. Enquanto a gente tem uma discussão teológica profunda, querendo penetrar, o homem está dizendo, eu fui tocado.
eu ouvi uma voz e eu aprendi um nome. Enquanto a gente quer discutir destino, origem, peca, não peca, condenado, pré-condenado, pós-condenado, eu fui tocado. Eu ouvi uma voz e eu sei que ele chama Jesus. E é tudo que eu posso lhe dizer. E fora isso eu tenho o meu testemunho pessoal. Eu era cego e agora eu vejo. Percebe como a gente tem um ambiente de discussão complexo, tentando explicar a origem da vida, a origem do pecado, condenação, uma discussão filosófica tremenda, e tem a simplicidade de um homem dizer: eu senti um toque, eu ouvi uma voz, eu aprendi um nome. Olha a distância que isso está causando. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. A gente está caminhando para João 10:10. A gente vai chegar lá. A partir daí começa um momento de atrito entre o jovem curado, o homem curado, e os religiosos, que preferem ignorar o fato da cura e pensar o seguinte: como é que foi sua cura? Bom, minha cura foi assim. O homem fez o lodo, está no texto que a gente leu lá no 10, né? Ele fez o lodo, ele ungiu os meus olhos, andou que eu caminhasse até a fonte, lavasse os olhos e voltei vendo. Ele fez um lodo? Fez. Peraí, mas que dia era o dia que ele fez o barro? Ah, era sábado. Ah, cara, você tá vendo, mas tem um detalhe. Não é legítima essa cura, porque era dia de sábado. Não é legítimo o que você está falando. Porque como é que a gente pode aceitar que um cego... Puxa, olha, até bacana o fato de você ver. Mas você parou... Você lembrou que era sábado? No sábado. Então nós vamos ter que desconsiderar toda a sua experiência, porque a sua experiência está ferindo nossa tradição. E aí a gente abre um outro leque para pensar sobre o sábado. Então aí é o homem servindo o sábado e não o sábado servindo o homem. Só para a gente pontuar. Bom, foi essa discussão. O cara só afirma uma coisa. Quando pressionado, ele afirma: eu imagino que ele é um profeta. Eu entendo que ele é um profeta. E aí eu queria deixar tenha Jesus como aquele que fala na sua vida. Tenha o verbo como aquele que fala na sua vida. Porque ele ficou firme na sua posição. Eu tenho certeza que ele é um profeta. Mas o que está acontecendo? Toda discussão está roubando o foco da coisa. A nova criação. Está roubando a nova identidade. Está roubando o sinal do céu na terra. Então, qual que é a discussão de João capítulo de número 9? Entre Jesus e os dogmas da religião. As discussões da religião. É tudo isso que acontece. E como termina João 9? Para a gente encerrar. Como termina João 9? Termina com a mesma conversa que começou. Quem pecou? Por que é cego? Do que veio? E os últimos 2 versos de João 9 é o seguinte: antes
dos fariseus que estavam com ele. Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Estavam procurando o cego lá no começo e agora a gente tem mais que um cego, né? A gente tinha um cego e agora Jesus está dizendo: olha, aquele que era cego no começo não é, mas eu estou terminando aqui com muitos cegos nesse exato momento. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É hora que eu parar de ver com os olhos da minha religião, da minha doutrina, do meu eu, da minha razão, da minha filosofia. Enquanto eu continuo olhando com esses olhos, meu pecado permanece. Meu pecado continua. Minha cegueira. Enquanto eu digo que vejo, meu pecado continua. Mas é na hora que eu deixo que ele coloque o lodo sobre os meus olhos e me guie até uma fonte de água pura que vai me lavar. É aí que o meu pecado deixa de existir, a minha condenação some. E aí Jesus começa a diferença. Aí ele entra no seu discurso de João 10. Então, tudo isso que a gente vê em João 9, e eu aqui resumi aqui com alguns pontos, é para dizer: esse ladrão da sua tradição, esse ladrão da sua religião, esse ladrão dos seus dogmas, esse ladrão da sua tradição, ele tem matado, tem roubado e tem destruído. Mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Eu vim para que o cego veja, para que o mendigo prospere, para que o coxo ande. Eu vim para que quem nasceu condenado, quer por uma coisa, quer por outra, já não tenha mais condenação. Quando Jesus está dizendo, João 10, 10, ele está dizendo: o que vocês viram acontecer em João 9 é justamente a diferença que eu faço entre aqueles que vão continuar. Esse debate está te empobrecendo, essa discussão está te empobrecendo, essa tentativa de entender tudo isso de uma forma lógica, humana, racional, está te roubando, matando e destruindo. Deixa eu só abrir os teus olhos. Você não precisa saber muita coisa. Sente o meu toque. Ouve a minha voz. E aprende o meu nome. O resto a gente vê no caminho. O resto a gente vai acrescentando. Meu Deus do céu. Jesus amado. Que manhã, mano. Que palavra. Aí. Nunca imaginei que Jesus curou um cego para provar quem realmente era cego em volta dele, cara. Meu Deus, ele curou um e deixou todos os outros cegos. Os outros cegaram todos. Porque é justamente isso que acontece. Ele fala assim, ó, ele não explica. Porque ele fala assim, ó, eu falo para que os que ouçam não entendam. Eu falo para que os que veem não enxerguem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é Bíblia sem agrotóxico. É isso aqui. Porque no reino de Deus, quando eu ganho, é que eu tô perdendo. Quando eu tô fraco, eu sou forte. Quando eu tô cego, é que eu passo a ver. Quando eu vejo, é que eu tô cego. Eu acredito mais no que eu vejo quando eu fecho os olhos do que quando eu tô com eles abertos. Por isso que o louvor na igreja não tem nada melhor. Quando o louvor é bom, teus olhos não precisam abrir. Não sei se você tem essa experiência aí, mas normalmente eu enxergo tudo isso aí no meio do culto. Eu tô no meio do culto, assim, ó. Parece que um filme na minha cabeça, assim, que eu saio dali e falo, meu Deus. Às vezes eu chego pronto para pregar num culto, a última música antes da pregação faz eu pregar outra coisa. Já muda a mensagem. Eu sempre falo lá na igreja o seguinte: se você quer enxergar mais, fecha o olho. É isso aí. É isso aí. Não é nem enxergar, é ver. É ver, né?
Vê. Cara, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua ousadia de você com tanta maestria. Eu senti maestria, entendeu? Porque é o seguinte, conceito é uma teoria compilada. Quanto mais Uhum. conceito a gente tem, menos teórico a gente se torna. Sim. Quanto mais prático a gente vive, menos teórico a gente fala, né? E é bom demais pegar uma ampola hoje, assim, isso aqui é uma ampola. Tem gente que passou por um seminário e saiu de lá e não entendeu a chave de hoje, né? Então, muito obrigado. Eu tenho 1 minuto aqui ainda. Eu vou derrubar a live aqui para a gente voltar e só para você se despedir, porque eu acho que a live já foi. Mas eu queria só a segunda parte aqui para honrar os 77 Tá. pessoas que estão aí. E, de fato, a gente terminar lendo esses comentários aqui, agradecendo você e te honrando aí, tá? Já volto aqui. Ficamos aqui.